Se você chegou até aqui, é porque você tem um sonho na sua vida. O sonho de construir uma carreira sólida, de ser um profissional respeitado, o sonho de uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, talvez o sonho de poder passar mais tempo com a sua família. Se você tem esses sonhos, você está no lugar certo. E o caminho para construir esse sonho, fazer com que ele se torne realidade, é você se tornar um terapeuta respeitado, um terapeuta de sucesso. E você está aqui porque você quer começar da maneira certa. Nesse vídeo eu vou entregar a você um método seguro e eficaz para que você se torne um terapeuta e possa cuidar da saúde mental do seu próximo. Você vai também aprender qual é o maior problema, o maior obstáculo para quem pensa em fazer terapia. Você vai entender o que é a formação TER, Terapia de Exposição e Ressignificação, e como ela funciona de forma eficaz. Nesse vídeo você vai compreender as 3 dimensões da saúde humana e como você pode atuar nessas 3 dimensões, usando não somente um embasamento teórico-filosófico, mas principalmente um embasamento bíblico-cristão para cuidar do aspecto espiritual do seu paciente. Você vai compreender como a formação em terapia de exposição e ressignificação tem ajudado a mudar muitas vidas. E é uma formação reconhecida pelo MEC, validada pela Universidade Anhanguera. Essa metodologia simples e eficaz vai levar você a um novo patamar de autoconhecimento, de conhecimento, de profissão e de realização pessoal, financeira e profissional. Mas você pode estar perguntando, mas Antônio, será que essa formação de terapia de exposição e ressignificação é para mim? Eu vou dizer para você para quem é essa formação. Esse método é para quem deseja trabalhar de casa, num consultório ou até mesmo atendendo online de qualquer parte do mundo e atendendo pessoas também de qualquer lugar do planeta. É para você que procura um método terapêutico com embasamento teórico, filosófico sólido, mas principalmente um embasamento bíblico-cristão, que contemple o ser humano em suas dimensões corpo, alma e espírito. O soma, a psuche e o pneuma. Esse método também é para você que é pastor ou líder de uma comunidade religiosa. É para você que é apaixonado pelo ser humano, que gosta de ajudar as pessoas a encontrar a plenitude e o propósito de suas vidas e também ajudá-las a se preparar espiritualmente para algo muito melhor e muito maior do que essa vida. É para você que está cansado de trabalhar construindo sonhos dos outros e agora quer construir o seu próprio sonho, tendo uma carreira sólida que você possa ganhar muito dinheiro e assim viver daquilo que você gosta, fazendo o que você ama. É também para você que talvez tenha interrompido seus estudos e dedicado a sua vida inteira a cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, mas agora chegou a vez de você construir a sua própria carreira e se dedicar aos seus sonhos pessoais. Também é para você que é aposentado e quer ter uma fonte de renda extra, fazendo bem e se realizando ao ver outras pessoas felizes. É para você que sabe que você tem o dom do aconselhamento e a habilidade de empatia. Você se identifica com os problemas dos outros, mas você precisa de técnica, de ferramentas apropriadas para que as suas ações em ajudar o próximo sejam mais eficientes e eficazes. Você precisa fazer com que as pessoas não só sejam aconselhadas por você, mas que elas mudem o seu pensamento, o seu sentimento e o seu comportamento diante das necessidades e dos desafios da vida. E é para você que quer ser um terapeuta, uma terapeuta, mas não apenas com uma formação teórica, mas com uma formação sólida, prática, que leve você a ter segurança naquilo que você faz. E por outro lado, essa formação não é para alguns tipos de pessoas. Aquela pessoa que está feliz do jeito que está acomodada, não quer mudar de vida, não quer sair daquele lugar, daquela zona de conforto, daquele patamar
onde se encontra. Essa formação também não é para aquela pessoa que não gosta de estudar, não procura o aperfeiçoamento na sua prática profissional. Também não é para aquela pessoa que não se importa com os outros e não quer ajudar ninguém a ter uma vida plena e feliz. E se você pensa em ser um terapeuta, ou já é um terapeuta, que acha que você vai ganhar dinheiro fidelizando o paciente, que o paciente vai ficar anos e anos fazendo tratamento com você, essa formação também não é para você. A terapia de exposição e ressignificação é uma terapia breve, é uma terapia que foca a dor e a solução para essa dor num prazo muito curto. E sabe por quê? Porque nós não queremos pacientes que se tornem dependentes emocionais de seus terapeutas. Eu vou compartilhar com você um pouquinho da minha história e por que eu decidi oferecer essa formação em terapia de exposição e ressignificação. Como nasceu esse projeto e o que eu vou fazer para que ele chegue até você. Durante 50 anos da minha vida, eu carreguei um fardo muito pesado. O fardo da vergonha, da culpa, do medo, da dor, o fardo de um silêncio que eu achei que devia carregar por 50 anos por ter sofrido abuso quando eu tinha 8 anos de idade. Eu nunca ousei tocar nesse assunto com ninguém na minha vida. Aliás, eu não queria nem pensar. Quando o pensamento e as lembranças, as memórias daquele fato que aconteceu aos 8 anos de idade vinham à minha mente, eu os jogava para baixo do tapete da minha mente. Eu não queria lembrar, eu não queria pensar, eu não queria encarar aquele medo, aquela mágoa, aquela dor, aquela vergonha, aquela culpa. Muitas vezes eu parei e pensei, será que eu não fui culpado? Por que eu não chamei meu pai? Por que eu não gritei pela minha mãe? Esse é o sentimento mais terrível que pode haver na mente de uma criança que sofreu esse tipo de situação. E por muitos anos eu pensei, eu não preciso de terapia, eu não preciso de psicólogo, porque eu encontro tudo o que eu preciso em Deus. E num dia nublado, cheio de nevoeiro, eu pensei em pular do 12º andar do prédio onde eu vivia e dar um fim a toda aquela angústia, a toda aquela dor. Mas o Espírito de Deus me impulsionou a dar 2 passos para trás e a começar a repetir para mim mesmo palavra de aceitação, palavra de conforto. Deus me libertou usando instrumentos humanos para fazer isso. Hoje eu falo sobre esse assunto de cabeça erguida, sem nenhum tipo de constrangimento ou de vergonha. Aliás, eu me tornei um especialista nessa área, porque quando a gente sofre uma dor, a gente passa por um caminho, a gente sabe a dor que aquele que está passando por aquele caminho também está sentindo. E nós temos muito mais propriedade para ajudar essa pessoa. Foi isso que aconteceu comigo e por isso eu estou aqui falando para você. Eu aprendi na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus dá aos homens muitos dons. Entre esses dons estão os dons de cura e de milagre. Veja a diferença entre esses 2 dons. Milagres a gente não explica, a gente só os aceita. Mas o dom da cura, Deus dá a pessoas para que essas pessoas cuidem de outras pessoas. E aquele pensamento impactante fez com que eu mudasse a minha vida. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava de ajuda profissional. Eu era um homem de oração, eu era um homem de comunhão com Deus, mas eu precisava de terapia. Eu precisava que alguém me estendesse a mão e me ajudasse a sair daquele abismo no qual eu me encontrava. Foi aí que eu cheguei à conclusão, orientado por um psiquiatra, de que eu precisava de ajuda profissional. E eu fui buscar. Passei por 2 psicólogas, elas me ajudaram muito. Não posso mensurar a ajuda que elas me deram. Mas eu precisava de algo mais. Alguém que tocasse na ferida, que me expusesse diante dos meus medos, dos meus fantasmas e fizesse com que eu encarasse esses fantasmas. É só assim que nós superamos os nossos fantasmas, os monstros que nos atormentam. É quando nós olhamos nos olhos deles e os encaramos. Foi então que eu conheci um método terapêutico de curta duração, um método que tem começo, meio e fim. Um método onde você chega no seu paciente e diz para ele, você está de alta, você pode caminhar sozinho agora, você está bem, você não depende
emocionalmente de mim para prosseguir a sua vida. Eu me apaixonei por esse método. Mas eu percebi que esse método faltava alguma coisa nele. Faltava um embasamento bíblico cristão. O embasamento bíblico cristão é extremamente necessário para uma terapia eficiente e eficaz. Como eu disse para vocês, nós somos seres constituídos do soma, a psuche e o pneuma. O soma é o nosso corpo, a psuche é a nossa alma, é a nossa mente, como define a própria psicologia. E o pneuma é o espírito, a nossa personalidade, a nossa consciência, o nosso lado de se conectar com o Criador. Ao compreender que a palavra de Deus responde perguntas que nenhuma teoria, nenhuma abordagem terapêutica pode responder, eu compreendi também que era necessário elaborar uma metodologia, uma abordagem que pudesse contemplar, além da exposição aos nossos fantasmas, aos nossos monstros, um embasamento bíblico cristão para preencher o vazio existencial da alma humana. Deus quer que nós sejamos seres completos, no corpo, na alma e no espírito. E foi assim que nasceu a metodologia TER, Terapia de Exposição e Ressignificação, que você vai começar a entender agora e que eu vou entregar a você com muito carinho. Todos nós nascemos com 5 sentimentos básicos: amor, raiva, medo, alegria e tristeza. Cada um desses sentimentos tem uma função específica e benéfica na nossa vida. E à medida que vamos crescendo, nós vamos adquirindo outros sentimentos. Eu vou dar o exemplo aqui de 2 deles: culpa e vergonha, que também tem uma função específica e benéfica na nossa vida. Mas você pode agora estar perguntando o seguinte: Antônio, mas qual é a função, por exemplo, do medo na nossa vida? A função do medo é nos proteger. Só que pare e preste atenção nisto. Qualquer um desses sentimentos, quando são levados ao extremo, quando estão em desequilíbrio, eles viram uma patologia, pode virar um transtorno mental. Por isso é necessário buscar o equilíbrio em todos esses sentimentos. Tem um ditado em latim que diz: in medium stat virtus. A virtude está no meio, a virtude está no ponto de equilíbrio. E a função do medo é nos proteger. Só que o medo, quando exacerbado, quando exagerado, ele também vira transtorno mental. Ele também vira patologia. E é o medo que impede muita gente de iniciar o processo terapêutico. É o medo que impede muita gente de sair da zona de conforto. É o medo que impede muita gente de buscar a realização dos seus sonhos, de recomeçar uma vida diferente, uma vida nova, de se arriscar, de se aventurar e caminhar em busca daquilo que sempre sonhou. É o medo, talvez, que tenha impedido você de dar passos ousados na sua vida para uma mudança radical, uma mudança que certamente faria você feliz e realizado. Eu lembro que quando eu saí do Brasil e vim morar em Portugal, eu conversei com meu filho. Falei: filho, eu vou embora do Brasil. E sabe o que meu filho me disse? Ele disse assim: pai, vai mesmo. É melhor você ir e se arrepender de ter ido e voltar do que você não ir e ficar pensando: puxa, se eu fosse, poderia ter dado certo. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Foi um lenitivo, foi um analgésico contra o medo que eu nutria de sair do Brasil e de ir embora para um lugar distante. Mas eu enfrentei o medo. E esse é o maior problema para quem deseja fazer terapia. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que fala assim: eu não vou procurar um terapeuta. Eu não estou louco. Eu não estou doido. É o medo de ser julgado. É o medo de ser taxado como doido. É que faz com que muita gente recue na hora de procurar um profissional da saúde mental. E tem uns poucos que não continuam a terapia porque também têm medo de se expor. Tem medo de se colocar diante de seus monstros, de seus fantasmas, de seus traumas e marcas emocionais. Por isso recuam, mas esse não é o seu caso. Por isso você está aqui comigo e vai continuar comigo até o final desse vídeo. E eu sei que você concorda comigo quando eu digo que não é fácil realmente enfrentar nossos medos. Não é fácil retornar ao nosso passado, à nossa infância, à nossa juventude, à nossa adolescência e encarar de frente aquelas coisas que nos amedrontaram, que nos atormentaram,
resgataram, a reviver aqueles traumas e marcas emocionais daquele tempo. Mas é necessário fazer isso, é necessário voltar, é necessário encarar para você conquistar a sua liberdade. E como terapeuta, você vai oferecer ao seu paciente um ambiente seguro, confiável, um ambiente onde o paciente se sinta confortável, não só para relatar as suas dores a você, mas sabendo que ele não vai ser julgado, que ele não vai ser condenado, que você vai segurar na mão dele, simbolicamente, para que ele retorne e se exponha aos seus medos, para que ele cresça diante dos seus traumas, e para que esses traumas desapareçam definitivamente de sua mente, de sua percepção, de sua vida, e deixem de o atrapalhar, de o travar, de viver uma vida feliz e uma vida plena. Eu estou me lembrando agora da história da Clarice. A Clarice foi uma paciente minha que eu atendi por 33 sessões. Eu estou falando o nome dela porque ela me autorizou a contar a sua história. A Clarice é um exemplo vivo, um exemplo de sucesso, mas é um exemplo também que mostra como a mente influencia no corpo. Aliás, existe uma pesquisa que diz que 90% das nossas doenças físicas começam aqui na mente. Está percebendo? A mente, a alma influenciando o soma, o corpo. A psique influenciando o físico. Foi isso que a Clarice passou. Era isso que a Clarice sofria. 30 dias travada sem poder trabalhar por conta da fibromialgia. A fibromialgia é uma doença extremamente psicológica e que causa dores, no mínimo em 18 partes do nosso corpo. A Clarice me procurou, eu a atendi, como eu disse, por 33 sessões. Foi esse tempo que durou o tratamento com a Clarice. Mas depois da terceira sessão, a Clarice estava rindo e movimentando os braços e dizendo: olha, Antônio, já voltei a costurar. Ela era costureira. Olha, Antônio, já estou costurando aqui em casa. Sabe, eu via e a Clarice sentia a cada sessão os efeitos na sua vida. Ela sofria muito, ela precisava encarar o medo de sofrer, porque as sessões de terapia muitas vezes fazem a gente sofrer. A gente chora, a gente clama, a gente tem raiva, a gente tem dor. As lembranças nos machucam, nos magoam. Mas é melhor sofrer ali na sessão junto com o terapeuta do que ficar sofrendo a vida inteira sozinho, sozinha. E foi isso que a Clarice fez. Após esse tempo de 33 encontros online, a Clarice estava liberta de suas dores, de suas tristezas. Posteriormente, ela me mandou uma mensagem dizendo: Antônio, minha vida está normal, voltei a trabalhar normalmente, hoje sou gerente de um departamento aqui na empresa, vou à igreja, tenho amigas, saio para passear com as minhas amigas. A Clarice é uma mulher que tinha sido abandonada pelo esposo e pelos filhos, mas ela agora sabia que ela não estava mais sozinha. Ela estava muito bem acompanhada. Além dos amigos, ela tinha Deus ao seu lado e Deus devolveu a ela a plenitude, a alegria, a felicidade, a paz para a sua vida. Clarice sempre foi uma mulher cristã, mas ela compreendeu que muitas vezes Deus usa um instrumento humano para devolver a outro ser humano a alegria, o encontro com a paz na sua existência, o encontro com o seu propósito de vida. E eu sou muito feliz, fico muito feliz e emocionado quando eu falo desse caso, porque Deus tem me usado como instrumento na mão dele para fazer o bem, para levar a alegria e a plenitude de vida a outras pessoas. E Deus quer usar você também, para realizar em outros seres humanos os sonhos que Deus também tem para eles. E sabe, eu contei uma história, uma entre muitas que eu tenho colecionado ao longo desse tempo, desde que eu me tornei um terapeuta. E você também pode ter as suas histórias, você pode ter as suas experiências. Com certeza você vai colecionar as suas histórias de sucesso, de atendimento, as suas histórias onde você também encontrou o seu propósito de vida e onde você também ajudou outras pessoas a encontrarem os seus propósitos também.
Você pode fazer isso, você pode se tornar um terapeuta com ferramentas apropriadas, com técnicas validadas, para que você possa ser um agente de transformação na vida de outros seres humanos. Mas você pode estar se perguntando assim: Antônio, por que eu tenho que fazer a terapia de exposição e ressignificação? Eu não posso fazer uma outra terapia? Não posso buscar nas terapias holísticas a resposta ou as ferramentas que eu preciso para me tornar um terapeuta? E eu passo então a conversar com você sobre o jeito certo e o jeito errado de se tornar terapeuta. Você lembra que eu disse que o homem é constituído de 3 dimensões: o soma, o corpo, a psuche, a psique, a alma, a mente, e o espírito, que é aquele lado nosso que nós precisamos conectar ou reconectar com Deus. Em primeiro lugar, buscar uma terapia que não contemple essas 3 dimensões do ser humano é uma forma errada de procurar uma formação de terapeuta. Você precisa de uma formação de terapeuta que contemple realmente essas 3 dimensões do ser humano. Segundo ponto, achar que cuidar de uma ou 2 dimensões é suficiente é um equívoco, é o jeito errado de se tornar um terapeuta. Terceiro erro que as pessoas cometem é comprar uma formação de terapeuta sem analisar os princípios básicos sobre os quais essa formação está fundamentada. E esses princípios básicos têm que ter a ver com as 3 dimensões do ser humano. Quarto erro é confiar que apenas os estudos teóricos podem formar terapeutas de sucesso. Quinto erro é desconsiderar a importância da saúde mental na cura do ser humano como um todo. Sexto erro é acreditar que terapia é mentoria, é aconselhamento, é opinião. Opinião existe em conversas de bares, em conversas entre amigos e não na terapia. E talvez o erro mais comum entre os cristãos de um modo geral é acreditar que toda dor é de cunho espiritual. Tem muita dor da alma, da própria mente. E tem muita dor física que também nasce na mente. A terapia precisa contemplar essas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Tá, Antônio, mas qual é o jeito certo então de se tornar terapeuta? A primeira coisa é você compreender essa questão das 3 dimensões do ser humano e que a terapia que realmente vai sanar os problemas da pessoa é aquela terapia que vai cuidar dessas 3 dimensões. A segunda coisa é você não esquecer que a psicologia é uma ciência e que você precisa estar bem embasado teórico e filosoficamente para exercer a terapia, mas não pode esquecer que a verdadeira ciência e a Bíblia, elas conversam muito bem. Afinal de contas, o Criador do homem é também o Criador da ciência. E Bíblia e ciência devem estar intimamente relacionadas. Você também precisa de uma formação eficiente que contemple não só a parte teórico-filosófica ou bíblico-cristã, mas a parte da prática. Por isso, a formação TER oferece a você essa oportunidade. Você terá que ter atendimentos pro bono, para que você passe por uma supervisão, uma análise da sua prática terapêutica e se torne realmente um terapeuta eficiente e de sucesso. E, finalmente, mas não menos importante, é você compreender que na própria Bíblia nós encontramos diretrizes e orientações para que o ser humano se torne um ser humano feliz. E ali também nós encontramos muitas ferramentas de trabalho no setting terapêutico. Eu vou te dar um exemplo apenas. Foi feita numa universidade britânica uma pesquisa sobre as pessoas mais felizes. Quem são as pessoas mais felizes? E eles chegaram à conclusão de que as pessoas mais felizes são aquelas que vivem passarinhando. O que é passarinhar? É contemplar as aves. Contemplar as aves, ouvir os seus cantos e ver o seu comportamento. Isso as deixava extremamente felizes. Por quê? Porque elas não eram pessoas ansiosas. Lembra que Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida? Olhai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celestial cuida de todas elas. Vocês valem mais do que elas, homens de pequena fé. E é por tudo isso, gente, que nasceu esse curso, que nasceu essa formação de terapia de exposição e ressignificação. Nós formatamos esse curso segundo
o sonho que Deus colocou em meu coração. Quando nós sonhamos os sonhos que Deus tem para nós, esses sonhos com certeza se realizarão. E eu estou aqui hoje para entregar a você essa formação que vai representar a mudança da sua forma de ver o mundo, a sua maneira de encarar os relacionamentos, os seus conceitos de saúde e os seus conceitos de paz e de felicidade. Isso tudo vai sofrer uma transformação, uma revolução na sua vida com a formação TER. E agora que você entendeu um pouquinho de como funciona a terapia de exposição e ressignificação, eu convido você para estar comigo mais intensamente na formação TER. É uma formação reconhecida pelo MEC, validada e certificada pelas universidades Anhanguera e que vai proporcionar a você uma formação de 144 horas com vídeos, leituras obrigatórias, livros, sugestão de filmes e discussão em grupo, estudos de caso, em sessões de mentoria uma vez por mês. É isso que o curso de terapia de exposição e ressignificação está oferecendo a você. É isso que eu estou entregando a você. E além dessa formação completa, você vai receber alguns bônus muito especiais. Você vai receber um bônus sobre sexologia, que é um e-book. Você vai receber um e-book também sobre casamento, Planeta Casamento, além de um mini curso de sexologia com a sexóloga Laura Tezelli, um curso de liderança comigo que eu preparei com todo carinho para você. São bônus que acompanharão o curso de formação de terapeutas de exposição e ressignificação. E você pode estar perguntando, mas Antônio, quanto custa tudo isso? Tudo isso é por um preço muito menor do que o valor. O valor disso é enorme, é imenso, mas o preço você pode pagar em 12 vezes no seu cartão de crédito. E além disso, você terá 15 dias para degustar essa formação. Se depois de 15 dias você achar que não vale a pena, que você se arrependeu, que não era isso que você queria, não tem nenhum problema. Basta mandar um e-mail e o dinheiro será devolvido para você automaticamente. E você não precisará dar nenhuma explicação do porquê você está desistindo. Normalmente, os cursos, por lei, são dados 7 dias de garantia. Eu estou dando para você mais do que o dobro dessa garantia. Você pode a qualquer momento falar, não quero mais. Mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Porque você está buscando os seus sonhos, você está correndo atrás dos seus sonhos, você está construindo os seus sonhos, você está investindo nos seus sonhos. Então, não perca mais tempo. Clica agora no botão Saiba Mais e você será direcionado para o primeiro passo na realização mais importante da sua vida, a realização dos seus sonhos. E o que você vai ser amanhã será determinado pelas decisões que você toma hoje. Então vem comigo, eu te espero lá.